O texto é um dos elementos mais utilizados sempre que queremos transmitir uma mensagem. Como tal, o Geniali possui um recurso, denominado de texto, no qual disponibiliza um conjunto de formas diferenciadas para a utilização do texto nas apresentações. Para utilizar uma delas, bastará selecioná-la e, ao clicar, ela ser automaticamente disponibilizada na página corrente. Aí, podemos alterar o seu conteúdo e um conjunto de características usuais no texto, tais como a cor, a dimensão, a fonte, ser negrito ou não negrito, ser itálico ou não itálico, sublinhado ou não sublinhado, texto todo com maiúsculas ou apenas com a primeira letra maiúscula, superescrito, subscrito e um conjunto tradicional de opções de tratamento de texto. No entanto, e tal como todos os objetos dentro do Geniali, é interessante observar quais as ações que podem ser afetas às caixas de texto. Vamos começar por, este é o modo de apresentação, mostrar o modo de visualização. Este é o modo de visualização, isto é o que os nossos utilizadores, os nossos alunos, a audiência irá observar daquilo que construímos. E aqui o objeto está fixo e não é possível alterá-lo. Comecemos pela definição de bloqueio. A ação de bloqueio mais não é do que impedir que, neste modo de construção, o conteúdo possa ser alterado. Isto é, esta caixa de texto, que neste momento tem a ação desbloqueada, o cadeado tem um aspecto de cadeado aberto e está na cor preta, portanto o objeto está desbloqueado. Em qualquer momento podemos alterar o seu conteúdo e as suas características. Se selecionarmos a opção de bloqueio, esta caixa deixou de ser alterada. Isto é, não posso alterar nem o conteúdo, nem as suas características. Voltando a desbloqueá-la, passo a poder, uma vez mais, alterar as suas características. A ação seguinte é a ação de arrastar. Como vimos no modo de pré-visualização, não era possível arrastar o objeto. No entanto, se eu selecionar e ativar a hipótese de arrastar, isto quer dizer que no modo de apresentação, este objeto pode ser movimentado, seja por mim, seja por quem utilizar o documento. As animações, que são a ação já conhecida de outros produtos de apresentação, e as animações podem ser de entrada, de saída ou contínuas, podem ser interativas quando clicamos sobre a caixa de texto ou quando passamos com o cursor por cima, podem ter uma das 4 direções e podem ter um conjunto de efeitos pré-definido. Talvez a ação mais interessante de qualquer objeto, e neste caso das caixas de texto, seja a interatividade. E o que é a interatividade? Um conjunto de ações que podem ocorrer segundo duas condições. A primeira delas, quando o cursor passa por cima do objeto, e essa corresponde a esta opção de tooltip, ou que podem ocorrer quando se seleciona, quando se clica sobre o objeto, que são todas as restantes ações. Comecemos por afetar uma ação quando o cursor passa por cima. Ou seja, queremos que sempre que o cursor passe por cima daquela caixa de texto seja visualizada, seja vista uma caixa com um conjunto de informações. Por exemplo, esta. Vou salvar e no modo de apresentação, sempre que o cursor passar sobre aquele objeto, é visualizada a caixa com a respectiva informação. Neste caso é texto, poderia conter vídeo, poderia conter imagem. Vou eliminar esta ação para exemplificar as seguintes. Podemos não estar interessados em que aquela caixa seja visualizada
apenas quando o cursor passa por cima, mas que o utilizador clique em cima do objeto para que veja uma informação. Para isso, utilizamos a interatividade do tipo janela. Isto é, quando se clicar sobre o objeto, é vista esta informação. Uma vez mais, ela pode ser de texto, pode ser um link, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. E agora, no modo de pré-visualização, aquilo que temos é que, quando clicamos em cima do objeto, é aberta uma janela com o conteúdo que pré-definimos. Referenciar adicionalmente que esta janela pode ser de tamanho pequeno, médio ou grande. Mas podemos querer outro tipo de interatividades. Por exemplo, o ir para a página, que mais não é do que, sempre que clicarmos sobre aquele objeto, mudamos de página. Que ações são possíveis? Primeira página, página anterior, próxima página, última página ou uma página específica que escolhemos. Neste caso, era a opção de ir para a página 2. Se pré-visualizarmos o efeito, aquilo que acontece é que quando clicamos naquela caixa, é visualizada a página 2. Vou voltar a eliminar. Podemos querer tão simplesmente que a ação seja ser redirecionado para um determinado link. E, portanto, bastará aqui colocar o endereço do respectivo link. Podemos querer que seja reproduzido um determinado áudio sempre que clicamos sobre o objeto. De notar aqui, uma vez mais, que é preciso terem atenção às restrições associadas à utilização dos planos, seja plano livre, seja os planos pagos. E por fim, a possibilidade de, sempre que clicamos sobre o objeto, ser visualizado um objeto que esteja escondido. A opção ampliar não foi aqui mencionada porque ela corresponde apenas, pode ser apenas utilizada sempre que utilizarmos imagens.